obrigado. Eu gostaria de, antes de começar propriamente a nossa palestra sobre o Jorge Amado, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer amigos, alguns amigos de longa data, colegas da Faculdade de Letras, eu vejo seguramente bastante feliz com esta plateia que veio hoje prestigiar, não a minha, mas ao Jorge Bem Amado. O título da nossa palestra, Jorge, o Bem Amado, não é fruto de um simples trocadilho envolvendo o nome do baiano Jorge Amado, com a famosa peça teatral do também baiano Dias Gomes, intitulada Odorico, o Bem Amado. O advérbio bem condiz com um fenômeno extraordinário. Jorge Amado é um dos autores brasileiros mais publicados em todo o mundo, atrás apenas de Paulo Coelho. Sua obra foi editada em 55 países, divertida para 49 idiomas e dialetos, alguns deles estranhos a muitos ouvidos, como, por exemplo, holandês, armênio, azeri ou azerbaijano, estoniano, georgiano, irish, letão, moldávio e romano. Em entrevista concedida por Jorge Amado, em julho de 1981, na sua casa, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, Antônio Roberto Espinosa, editor de literatura comentada, o nosso homenageado afirma que nasceu em uma fazenda de cacau, que seu pai estava montando perto de um arraial chamado Serradas, distrito do município de Tabuna, na Bahia. É, portanto, Graciúna, da região do cacau. Jorge Leal Amado de Faria nasce em 10 de agosto de 1918. Filho do coronel João Amado de Faria, sergipano, um dos desbravadores da região cacaueira, e de dona Eulália Leal Amado, baiana, de origem indígena. Tinha 1 ano de idade, quando o pai, lutando pela sorte do certo de cacau, atingido por uma bala, tombou ferido ao seu lado. Em janeiro de 1914, houve uma grande enchente do rio Cachoeira, que acabou com todas as plantações, inclusive a fazenda do pai de Jorge Amado. Essa enchente trouxe, como consequência, uma terrível epidemia de varíola, e eles tiveram que fugir e se estabeleceram em Ilhéus. O pai, ajudado pela mulher, foi trabalhar como tamanqueiro. Em 1918, dedicou-se ao cultivo do cacau. Ilhéus vivia, nessa época, o apogeu de suas lutas pela posse da terra. O cultivo do café e da cana-de-açúcar fora substituído pela exploração do cacau. As grandes matas eram devastadas e os grupos divididos de fazendeiros viviam em listas contínuas e lutas ferozes. Toda a infância do escritor seria passada nesse ambiente e ali ele iria buscar mais tarde o tema e o cenário de alguns de seus maiores romances. Jorge Amado aprendeu a ler em casa, entrando depois na escola as primeiras vezes de Dona Guilhermina, acho que em 18, de Amado, famosa não tanto pelo que ensinava, mas pelo esboço de palmatória com que ele rodeava nas crianças. Vale lembrar que Dona Guilhermina era citada no romance de Gabriel. Em 1923, o pai o mandou para Salvador estudar no colégio dos jesuítas, no colégio Antônio Vieira. Até o primeiro ano, o escritor foi bom aluno, mas à medida que se iniciava no curso da literatura, começou a relaxar com os estudos. Lá conheceu o padre português Luís Gonzaga Cabral, professor de português, literato e orador sacro, que era muito avançado para a sua época, dava aulas a Paris e teve a sensibilidade de descobrir o pendor literário de Jorge Amado. Tinha o padre Cabral um grande interesse pelos alunos, mas nada didático, o tipo dono de professor, e se ele torturar os alunos com noções de gramática, preferia receber em sala,
Freire de Souza, Garrett e Herculano. O menino Jorge também deu dicas, obras fortes, familiarizava-se assim muito cedo com os grandes nomes da literatura da língua portuguesa, bem como o que havia de melhor da literatura universal. Lembra-se também do romancista e uma composição que fez, o Mar, elogiadíssima em classe pelo padre Cabral. Sentindo-lhe a vocação, passou o mestre a interessar-se por Jorge e emprestar livros, entre outros, o David Copperfield e o Armazém de Antiguidade de livros, autor que foi por toda a sua vida um dos seus preferidos. Em 1926, ao voltar das férias, aborrecido do internato, saturado de literatura e desejoso de aventura, o rapaz fugiu do colégio. No romance de Júlio Verne, que davam ímpetos de correr com o mundo, acabou batendo na casa do avô em Itaporanga, em Recife. Quando o pai soube que se encontrava o rapaz, onde se encontrava o rapaz, resolveu. De volta, Eliel disse ao pai que não queria estudar. Foi então morar na fazenda, tendo vivido algum tempo em contato direto com os trabalhadores. No fim do ano, entretanto, resolveu continuar nos estudos, indo para o ginásio de Piranga, na 1927. A escola de espiritual liberal do Colégio Antônio Vieira funcionava na casa onde morrera Castro Alves, cuja alma, diziam, vagava à noite pelos seus corredores. Os estudantes se dividiam. Havia a ala conservadora, que insistia em conhecimento, mas Jorge e outros tomaram o caminho dos modernistas e devoravam Oswald de Andrade e Menor da Olímpia. Colaborava nos jornais do colégio e chegou a dirigir o jornal, a Folha. Em 27 ocorre a estreia literária do escritor na revista Amor, com um poema de feições modernistas intitulado Poema ou Prosa, uma sátira aos poemas da época. Trabalhou como repórter do Diário da Bahia. Nesse período, o adolescente passou a viver misturado com o povo da Bahia, e o problema racial começou a afetá-lo. A relação com o povo dos candomblés, vendo a perseguição terrível que eram objeto dos cultos afro-brasileiros, leva Amado a perceber que o problema racial é consequência do problema social. A solução não é botar os pretos e os brancos a se matarem entre si. A solução é fazê-los dormir uns com os outros. É a miscigenação. Em 1929, chegou mesmo a escrever, de parceria com Dias da Costa e Edson Carneiro, uma novela revista publicada em fascículos do O Jornal e depois lançada em volumes. A Saúde Moisés é um dos poucos dicionaristas que inclui Benita na bibliografia produzida por Amado. Em 1930, fraco em química e física, obteve do pai a promessa de que, se entrasse na faculdade de Direito, viajaria para o Rio de Janeiro. Em 1931, ingressa na faculdade de Direito e publica O País do Carnaval. Na entrevista à literatura comentada, ele afirma: até que fiz um bom vestibular. Fiz 5 anos de faculdade de Direito sem reparar. E a teoria, mas para fazer política, nunca li um livro de Direito. Foi um advogado que não pegou de pão. Dos 20 aos 30 anos, viajou por todo o país e, sobretudo, pelo Nordeste, o que lhe deu grande experiência para os futuros romances. Em 33, publica o romance Cacau, que teve vários exemplares apreendidos pela polícia do Rio de Janeiro. Oswaldo Aranha, que veio e mandou liberar. Os 2.000 exemplares venderam-se em 40 dias. Nesse mesmo ano, Jorge Amado casa-se com Matilde Garcia Rosa e seu casamento dura 10 anos. Tiveram uma filha, Lila, que morreu com 14 anos. Jorge escreve com Matilde o livro Descoberta do Mundo, literatura infantil. Em 34, lança o romance Suor. E em 35, o romance Jubiá. Em 36, ocorre a sua primeira prisão no Rio.
Graciano Ramos foi preso em Maceió e também levado para o Rio. Amado ficou preso 2 meses na Polícia Central. Vários intelectuais foram detidos na época. Caio Prado Júnior, de Cavalcante, Hermes Lima, Eleita, Acorelli, Álvaro Moreira, publicação de Marcos 16. Em 17 é a vez de Caixão de Areia. O governo acolhido exemplar dos seus livros e os temas de praça pública. É novamente preso em Manaus. Viajou por toda a América Latina e Estados Unidos. Viveu lá 4 vezes no México. Lança o livro de poesias A Estrada do Mar, no ano de 38. Trata-se de um livro raríssimo. Em 41, Jorge Amado entrega o ADP de Castro Alves à editora Martins. Refugia-se na Argentina e começa a redigir a biografia de Luiz Carlos Prestes. Nesse ano, em colaboração com José Pinto, Graciano Ramos, Aníbal Machado e Raquel de Queiroz, lança Brandão entre o Mar e o Amor. Em 42, surge O Cavaleiro da Esperança, biografia de Luiz Carlos Prestes. Em 43, publica o romance Terras do Sentido, pela Martins, e no ano seguinte o romance São Jorge dos Fidéus, pela mesma editora. Em 45, é eleito deputado federal pelo PCB por São Paulo. Publica Bahia dos Santos, Guia da Cidade de Salvador. Nesse ano, Jorge Amado casa-se com Zélia Gattai, memorialista, romancista, autora, entre outras obras, de um livro que virou Ministério da Televisão, anarquistas, graças a Deus, na 1979. Tiveram 2 filhos, João Jorge e Paloma. Jorge e Zélia ficaram juntos até a morte do editor. Em 46, publica Seara Vermelha, pela Martins. Em 47, O Amor de Castro Alves, peça teatral, posteriormente editada com o título O Amor do Soldado. Em 48, em seu mandato na Câmara Caçada, em Paraguai, em Paris. Em 50, passa a residir na Tchecoslováquia, onde escreve O Mundo da Paz, livro de viagens. Em 51, recebe em Moscou, pelo conjunto de sua obra, o Prêmio Internacional Estado, lança O Mundo da Paz. Recebeu vários prêmios, que eu até não vou nomeá-los, minerais. Em 54, lança o romance O Subterrâneo da Liberdade, pela Martins. Em 56, retorna ao Brasil. Em 58, lança Gabriela Carga Canela, pela Martins. Em 61, candidato à Academia Brasileira de Letras e eleito por unanimidade. Em 6 de abril desse ano, na vaga de Otávio Mangabeira, cadeira 23, que tem como patrono José de Alencar, como primeiro ocupante, Machado de Assis.